Profeta Jonas, capítulo de número 1. Quem já encontrou, diga glória a Deus. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu à minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Vamos ao versículo 10 do capítulo 2. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Queridos, se vocês puderem manter os olhos na tela para acompanhar os versículos quando eu lê-los, nós vamos caminhar aqui no capítulo 1 do livro de Jonas. Quem está disposto a fazer esta viagem, diga glória a Deus. Levante sua mão, vamos orar dando graças a Deus pela sua palavra. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras, e a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Eu oro crendo em o nome de Jesus, amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Queridos, nós estamos diante de um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Ele é conhecido não tanto pela mensagem profética que ele entregou, mas por todos os desafios que permearam a entrega desta mensagem profética. Jonas é o profeta fujão. Jonas é o profeta do grande peixe, que quando a gente é criança na igreja, a gente diz que era baleia, mas depois a gente descobre que não. Jonas é aquele do navio, é aquele dos marinheiros, é aquele das cenas de filme que aparece com os cabelos envolvidos nas algas. Então, por toda essa questão, Jonas, embora seja um profeta menor, pela extensão menor da sua profecia, ele é um profeta muito popular e muito conhecido. Jonas, em seu livro, vai trabalhar uma questão desafiadora para a igreja em todos os tempos, que é a soberania divina versus liberdade humana. Esses temas são desafiadores demais. Inclusive, eles separam, entre aspas, calvinistas de arminianos. E Jonas, ele vai juntar tudo no mesmo pacote e vai jogar em cima da gente. A gente vai encontrar a soberania divina e vai encontrar a liberdade humana com profundidade, com clareza nesse texto.
Onde está o soberano Deus? O soberano de Deus governa aqui o vento, o soberano Deus aqui governa o mar, o soberano Deus aqui governa o peixe, o soberano Deus aqui governa a planta, o soberano Deus aqui governa o verme, o soberano Deus aqui salva os terríveis pecadores, mas trata de modo reprovável o comportamento do profeta. O soberano Deus aqui permite o profeta usar a sua liberdade, mas impõe a ele as responsabilidades desse uso. O soberano Deus aqui, que escolhe Israel, não é nacionalista e nem é exclusivista. Ele quer que os judeus entendam que eles não têm o monopólio da salvação, mas que os ninivitas e eu, Helena Raquel, também preciso ser salva. Aonde a soberania de Deus e a liberdade humana se apresentam em Jonas. Quando Deus diz: Jonas, vai a Nínive. Nínive poderia ter conhecido Jonas desembarcando de um navio bonito, alinhado, com um terno de linho, com uma pasta de couro, com um sapato da Lacoste. Mas Jonas não quis. Jonas preferiu chegar esgadanhado, vomitado, molhado, babado. Aí eu começo a entregar a mensagem de Deus para você esta noite. Você vai chegar. Se vai chegar bonito, eu não sei. Se vai chegar desfilando, eu não sei. Nem que seja babado, molhado, vomitado, mas Deus não vai abrir mão de você. Eu preferi chegar limpinha aqui hoje. Não dei trabalho para Deus hoje. Mas tem gente que chegou meio assim, né? Meio assim, mas chegou. Jonas é pombo. E pombo você sabe, não é? Não gosta de gaiola. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 1, que a palavra de Yahvé veio. Veio. Se você quiser atentar e sublinhar esse verbo, é importante. Veio. Isso indica que a palavra de Deus se movimenta e chega até o seu destinatário. A palavra está saindo aqui, está chegando aí onde você está chegando na casa de alguém, está chegando na empresa de alguém, está chegando no carro de alguém. A palavra de Deus tem essa capacidade. A palavra de Deus veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. No 3 você vai dizer: é ordem. 1, 2, 3. É ordem. E a ordem era assim: dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de ninos, e prega. Vai piorar. Contra ela. Percebe que Nínive é uma grande cidade. Grandes lugares nem sempre são almejados. Algumas vezes são até evitados. Existem pessoas que não gostam de aparecer, não gostam de popularidade, não gostam de holofotes, não gostam de evidências, mas acredite, mas acredite, esses lugares que às vezes não são almejados, são evitados, estes mesmos são por Deus endereçados. Profetas não vão onde querem. Não é saudável buscar estar em grandes lugares, mas também não é saudável fugir deles. Apenas obedeça. Se pregar para Nínive já seria desafiador, imagina o que é pregar contra Nínive, porque Deus disse a Jonas: chega lá e prega contra ela. Pregar a favor dela seria fácil, mas o desafio era: pregue
contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Confira aí na sua Bíblia, é a ousadia da malignidade. Temos vivido dias onde a malignidade tem se tornado ousada. Palavra de Deus dada, e eu estou falando de soberania divina. Diga bem alto, soberania divina. Agora vai entrar a liberdade humana. Versículo 3 diz assim: entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu para Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Jonas se levantou para fugir, e você diz alto agora: liberdade humana. 1, 2, 3. Liberdade humana. Não quero e não vou. Se fosse fácil assim, né, gente? Não quero e não vou. Ele vai até uma cidade chamada Jaspe Amarelo, e em um lugar bonito ele encontra um navio, e esse navio é um condutor para a sua tentativa de fuga da presença de Deus. Existem pessoas descendo a lugares de boa aparência para encontrar um meio de transporte para tentar fugir da presença de Deus. Mas eu quero que você se atente para o verbo tentar. Porque se você fizer a sua cama no abismo, Olemaia, se você fizer a sua morada no alto, se você se esconder dentro do seu quarto, se você colocar uma roupinha comum e sentar no meio do SEI, na conferência imersão, ninguém sabe o seu nome, ninguém conhece o seu ministério, mas o Deus de Jonas já te viu. Aleluia. Encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis. A frase não é minha. Satanás sempre tem um navio preparado para quem quer fugir da presença do Senhor. Chega agora na rodoviária e vê se já tem um ônibus parado te esperando com uma passagem reservada para você ir para o Espírito Santo, sem que você tenha planejado isso, e o ônibus já está saindo. É muito difícil que isso aconteça. Vá para a beira do mar, vá para o porto e veja se já tem um navio te esperando com lugar reservado para você ir para Santos. Mas quando o crente quer fugir da vontade de Deus, o inferno articula a hora, o dia, a oportunidade. Mas quem pode escapar da soberania de Deus? Ele quer ir para Tarsis. E a Bíblia diz que ele quer ir para Tarsis tentando escapar da presença de Yahvé. O homem está fugindo de Deus, segundo Ruges diz, e Deus está correndo atrás do homem. Por que Jonas quer ir para Tarsis, achando que lá ele vai fugir da presença de Deus? Que ideia é essa de achar que tem um lugar no mundo que você consegue fugir da vontade de Deus? Jonas entrou no barco, meus irmãos? Sim. O barco saiu do porto, meus irmãos? Sim. Do que nós vamos chamar isso, meus irmãos? Diga bem alto: liberdade humana. 1, 2, 3. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento. Do que nós vamos chamar isso, meus irmãos? Diga assim: soberania divina. 1, 2, 3. Entrou no barco, o barco saiu do porto e ele começou a navegar. Qual é o nome disso? Liberdade humana. Quando ele pensou, estou livre, o vento começou.
Qual é o nome disso? Soberania divina. Sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento, sopra vento. Um vento sobre o mar, caiu uma tempestade devastadora e o barco parecia que ia se arrebentar. A Bíblia diz que todos os marinheiros estão tomados de pânico. Eu estou no versículo 5. Eu não sei se tem algum marinheiro aqui, mas marinheiros são pessoas experimentadas em tempestades. Uma pequena manifestação de Deus abala os especialistas. Deus nem começou e os especialistas já estão atribulados. A Bíblia diz que eles são tomados de pânico. E que cada um deles comece a clamar o seu próprio Deus. E em seguida, redobre sua atenção agora. Eles pegam a carga do navio e começam a jogar fora para deixar a embarcação mais leve. Seria uma lição sobre valores? Eles colocaram coisas ali que eles julgavam ser indispensáveis. Quando fazemos uma mala, a gente pensa, isso aqui é indispensável. Uma das coisas que o vento de Deus faz quando sopra é nos ensinar que algumas coisas nós carregamos só pelo hábito de carregar. Elas são indispensáveis. Eles agora começam a jogar coisas fora, e de início eles estão jogando primeiro o que é excesso, o que é dispensável, mas segundo o que a Bíblia diz, eles jogam tudo. E quando eles jogam tudo, agora eles já estão jogando o que não era indispensável. A toalha de banho, os sapatos, as roupas. Ouça o que eu vou lhe dizer. Perdemos valores, anote isso, para deixar as coisas mais leves, quando na verdade o que de fato está pesando continua ali. Você está colocando para fora da sua casa, da sua família, do seu ministério, coisas que você julga que estão lhe atrapalhando, quando no âmago da questão tem coisas escondidas no baú que precisam ser visitadas. Os marinheiros trabalhando, os marinheiros jogando fora, os marinheiros tentando salvar o barco. Ouça o que está no texto. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio. Refugiados no porão são uma classe de pregadores e crentes desobedientes à mensagem, fugitivos da verdadeira missão, onde eles ficam escondidos no porão. A Bíblia diz, e tendo se deitado, dormia profundamente. Me ajude a pregar, olhe para alguém e pergunte a esta pessoa: que sono é esse, meu irmão? O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Eu ousaria entrelaçar a pessoa desse capitão com o Espírito de Cristo despertando a igreja e nos perguntando nesse 6 de setembro: como vocês conseguem dormir numa hora dessas? Ainda bem que você veio. Ainda bem que você foi sacudido pelo Espírito de Cristo e você entendeu. A Almeida Revista e Corrigida expressa assim: o que tu tens, dorminhoco, profetas dorminhocos, mensageiros dorminhocos, crentes dorminhocos, o barco quase quebrando no meio e ele dormindo. Agora o que não é crente vai dizer para ele, o que não é crente vai dizer para ele: levanta-te agora mesmo e comece a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos a todos perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde,
Lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Redobre sua atenção e ouça o que eu vou lhe dizer agora. Apesar da tempestade, eles ainda se comunicam, investigam e lutam para viver. Não cruze os braços no meio da tempestade. Nós precisamos descobrir a causa. Quem quer descobrir causa com barco quase virando, com relâmpago, com trovão? Quem acredita, vale a pena lutar para viver. Você não pode ver tua casa quebrar de braços cruzados. Você não pode ver teu ministério ruir sem nenhuma atitude. Você não pode ver teu casamento sucumbir sem fazer nada. Descruza os braços. E de fato, jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quem o denunciou? Deus? O mal? O acaso? Ou ele mesmo? Bendita denúncia, a cotoveladora da nossa consciência. Que o Espírito de Deus não nos deixe dormir nesta imersão, mas que Ele faça, reaja, levanta, obedece, recomeça, jejua. Imediatamente os marinheiros olharam para Jonas e fizeram a seguinte pergunta: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Quem? Bom, a culpa é de Jonas. Mas o poder da tempestade nunca esteve nas mãos dele. O máximo que a gente sabe é fugir. Qual é a tua ocupação? Olhe para mim, redobre sua atenção agora. Qual a importância disso no meio de uma tempestade, onde as pessoas podem morrer a qualquer momento? Qual é a tua ocupação? Sim, essa pergunta começa a elucidar muitas coisas. Eles estão ligados na mesma oração. A minha vocação está em desacordo com a minha ocupação, vai ter tempestade. Eu vou repetir: se a sua ocupação estiver em desacordo com a sua vocação, vai ter tempestade. Corre para cumprir a tua vocação antes que venha a tempestade. De onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertence? E Jonas passou a responder-lhes e começou assim: eu sou hebreu e temo a Elohim. Minha ocupação, temer. Será que Deus chamou alguém aqui só para sentir medo? Não, ele está fugindo do reconhecimento da sua ocupação. Sua ocupação não é temer, sua ocupação é profeta, pregador e anunciador. Aponta para alguém que você sabe o nome, grita o nome dessa pessoa e diga: fulano, você é profeta, pregador e anunciador. Deus não te chamou para ser prisioneiro do medo, Deus te chamou para ser profeta, pregador, anunciador. Eu sou hebreu, temo a Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Por que Jonas faz uma declaração dessa? O que ele está dizendo para aqueles homens é: ele fez isso aqui, e eu estou fazendo isso aqui.
O lugar da minha crise é dele, mar. O lugar do meu escape também é dele, terra. Eu vou repetir: o lugar da minha crise é dele, mar. O lugar do meu escape também é dele, terra. Então no mar ele é Deus e na terra Deus. Quando o camarada falou aquilo tudo, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram horrorizados. E lhe responderam: que é isso que você fez? Os homens entenderam, sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já havia contado tudo. Que é isso que você fez? Que loucura é essa? Como é que se foge de um Deus desse, que é dono da tua crise e do teu escape? Que abre a porta do céu e tem a chave do inferno. Como é que foge de um Deus desse? Como é que foge de um Deus que faz a ferida e tem a cura? Como é que foge de um Deus desse? Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Olha para mim, gente. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram. Diga bem alto: soberania divina. O mar cada vez mais revoltoso, soberania divina. Os marinheiros olharam para ele e perguntaram: o que devemos fazer com você? Diga bem alto: liberdade humana. Líderes não deixam de liderar nem nas cenas das suas maiores desventuras. Eles estão perguntando para Jonas o que eles devem fazer. Sabe o que eles estão dizendo para Jonas nas entrelinhas? A autoridade desse barco é você, profeta Fujão. Você vindo do culto uma vez no mês e o povo da sua casa dizendo: não, você tem que ter a resposta. E você pensando: que resposta? Líderes são líderes em qualquer situação. Quem tem a resposta é você, ainda que você seja um profeta Fujão, diante do que Jonas lhes aconselhou. O camarada está dando conselho no meio da tempestade. Me pegue, me lance no mar, e ele haverá de se aquietar, pois eu sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós, por minha causa. Ele tem respostas, porque profetas têm respostas. Entretanto, ele deveria usar essa coragem para cumprir o chamado e não para morrer fugindo do chamado. Eu vou dizer algo a vocês que eu disse há pouco tempo em uma mensagem: é muito mais fácil cumprir o chamado do que fugir dele. Mas os homens ficaram com pena. Como é que você pega sangue frio, um indivíduo que não lhe fez aparentemente nenhum mal, e lança ele no meio das águas numa tempestade? Olha o que o versículo 13 diz, confira: contudo os homens ainda se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Soberania divina. Esforços vãos. Eu vou ler para você não esquecer: algumas ajudas serão totalmente ineficientes até que nós clamemos. Tem coisa aqui que quem tem que resolver é você. O mar se embranvecia cada vez mais contra eles. Agora o que havia vindo contra Jonas estava contra eles também. E eles suplicaram a Yahvé dizendo: Senhor, nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, não nos culpe pelo sangue desse inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Olhe para mim, Jonas ainda não orou, mas os marinheiros já estão orando e sabem falar o nome de Deus.
Essa incrível capacidade que Deus nos dá de despertar nos outros até o que nós não alcançamos ainda. Já ficou constrangido quando alguém olhou para você e disse: eu quero ser igual a você, e você pensou: que misericórdia. De vez em quando me mandam uma pergunta assim: pastora, quantas horas a senhora ora por dia? Me dá uma vergonha nessa hora. Eu digo: irmão, menos um pouco, horas. O profeta, ele tem a capacidade de despertar no outro que nem ele conseguiu alcançar ainda. Não é hipocrisia, é graça, é poder de influência. Jonas está despedaçado, mas já tem gente orando em nome de Yahvé. Gente que não sabia quem é Deus, agora já sabe. Aleluia. Então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. E logo este se acalmou. Almeida Corrigida Fiel. Eles levantaram Jonas como ele se levantou para fugir da face do Senhor. Nem todos que nos levantam estão realmente nos levantando. Não sei se deu para pegar. Pegaram Jonas, lançaram no mar enfurecido e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram Yahvé com grande temor, oferecendo sacrifício e fazendo votos. Fora do barco da fuga, Jonas já está promovendo conversão e culto. Profeta no mar, culto no barco. Profetas em desobediência perturbam e impedem até os cultos. Tem uns caras pesados aí, pesados. Eles chegam num ambiente desse trazendo uma tonelada de peso. A gente diz: o sangue de Jesus a poder. De onde isso veio? Veio do barco. Mas quando o profeta entra numa dimensão de retorno ao lugar que Deus deseja que ele esteja, o culto começa a acontecer. Aí o versículo 17, quem está comigo, diga aleluia. Entre mentes e Yahvé o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Repita após mim: Deus fez. Entenda, foi mais fácil fazer um peixe cumprir a sua missão do que um profeta. O peixe não deu trabalho para Deus. Deus disse: peixe. Jonas, criador, refeição, não, só meio de transporte. Engula, mas não mastigue. Eu só estou guardando ele para um propósito. Aponta para alguém que você conheça o nome, grita o nome dessa pessoa e diga a ela: a crise não te mastiga, porque você vai chegar no propósito. Eu vou repetir: a crise não te mastiga, porque você vai chegar no propósito. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Deus:
primeira oração de Jonas. Poderia ter orado quando recebeu a mensagem e não orou. Poderia ter orado no porto e não orou. Poderia ter orado no navio e não orou. Mas decidiu orar no ventre do peixe. Tudo muda quando você decide: eu vou orar. Quanto mais você demorar a orar, mais a situação vai se complicar. Se Jonas orasse quando recebeu a mensagem, receberia coragem. Se Jonas orasse indo para o porto, receberia alerta. Se Jonas orasse entrando no navio, teria recebido escape. Jonas esperou entrar no ventre do peixe para começar a orar. E ele disse: em meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do Seol da morte gritei por livramento do Senhor. Ouviste o meu clamor, e eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Por gentileza, olha como Jonas começa a sua oração. Quem está comigo, diga aleluia. Em desespero clamei, e Ele me respondeu. Do ventre do Seol da morte gritei por livramento do Senhor. Ouviste o meu clamor. Ele já está orando, tratando a aflição corrida no tempo passado. Eu percebi que vocês não entenderam a maioria, mas por isso eu vou voltar. Não é para você dar glória. Se você dá glória ou disser glória, é bom, é ótimo, mas é porque realmente eu quero que fique claro para todo mundo. Olhe para mim. Jonas está dizendo assim: em meu desespero eu clamo, não eu clamei. Passado. E Ele me respondeu. Do ventre do Seol da morte gritei, e tu, Senhor, ouviste. Jonas já está conjugando os verbos como se a aflição estivesse no passado e não no presente. Quem tem experiência com Deus não ora miando, não ora se vitimando, não ora tentando desesperar o céu, porque ninguém vai deixar o céu desesperado. Quem ora começa a tratar a dor de hoje como se já estivesse no ontem, e começa a tratar da angústia de hoje como se ela não te dominasse mais. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, nas correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas passaram sobre mim. Eu sei de quem são essas ondas. Eu sei de onde elas saíram. Elas passaram sobre mim, mas eu as conheço. Não é onda de mar. É onda que tu governa. Eu senti quando elas iam passando que não era coisa comum. Eram as tuas ondas que vinham sobre mim. Então, Senhor, eu pensei assim: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais. Jonas está dizendo: só mais uma vez. Vocês lembram de alguém na Bíblia? Só mais uma vez. Não tenha medo, é ele mesmo. Sansão. Enquanto Jonas diz: eu quero ver o templo de Deus só mais uma vez, Sansão quer derrubar sobre si o templo dos ídolos. Se você tem tanta fé para morrer, por que não usa essa fé para viver? Só mais uma vez eu quero ver o templo do Senhor. As águas estão me cercando até a profundeza da alma. O abismo me cercou. E olha, eu gosto disso, porque eu lembro dessa imagem quando eu era criança no livro de histórias bíblicas. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está usando uma linguagem poética, mas é possível que ele esteja falando do que ele viveu. Ele está dizendo: as algas que não são minhas, as algas marinhas fazem parte do corpo dele?
O que faz parte do corpo dele? O cabelo. Ele está dizendo: as coisas que não são minhas se agregaram a mim enquanto eu fugia do meu chamado. Coisas que não são minhas se agregaram a mim enquanto eu fugia do meu chamado. Dá uma olhada para você e vê se está tudo legal aí, ou se tem coisas em você que nunca fizeram parte de você, mas que andam se agregando a você desde que você começou a fugir do seu chamado. Eu estou falando de coisa mesmo, tá? De coisa externa. Estou falando de coisa externa, não tem nenhum problema nisso, porque eu acredito em soberania de Deus, acredito em vontade de Deus, e acredito que tem gente que não entende o que Deus tem para ele. E ele começa a ficar engraçado, porque ele acha que é para ele uma coisa que não é para ele, é para o outro. Mas como ele está fugindo do chamado, ele começa a trazer para ele uma indumentária que nunca pertenceu a ele. Mas eu quero ir além disso, se é que vocês me permitem. É muito mais do que externo. Olhe para dentro de você e perceba coisas que nunca foram suas e que estão se agregando a você enquanto você está fugindo do chamado. Você nunca foi vaidoso, eu estou falando de alma. Você nunca foi prepotente, estou falando de alma. Você nunca foi covarde, eu estou falando de alma. Você nunca foi medroso, eu estou falando de alma. Tem coisa agarrada em você que não te pertence. Se tiver pelo menos uns 10 crentes bem soltos como eu, porque eu sei que nem todo mundo é assim, e a gente tem que respeitar cada irmão como ele é, eu queria que você desse uma sacudida assim. Eu estou me lembrando quando Paulo sacudiu a víbora no fogo, porque tem coisa que não é nossa, mas que agarrar na gente para matar a gente, mas tem uma fogueira acesa no meio da imersão, e o Espírito de Deus está dizendo: sacode a víbora, sacode a alga, você é livre. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, cujas trancas aprisionam para sempre. Jonas diz: eu fiquei aprisionado. Enquanto você está fugindo do chamado, as trancas estão se fechando. Trancados nos quartos, trancados nas casas, trancados nos seus próprios mundos, as trancas foram se fechando. E ele diz: no entanto, tu fizeste subir a minha vida da sepultura, ó Senhor meu Elohim. Aí eu estou lembrando de Ana. Quem está comigo, diga aleluia. Aquele que faz descer a sepultura, também faz tornar a subir dela. Eu vou repetir mais uma vez: aquele que faz descer a sepultura, também faz tornar a subir dela. Eu vou dizer a terceira vez, e uma tranca vai se abrir, e vai ter gente que vai sair. Aquele que faz descer a sepultura, também faz tornar a subir dela. Aponta para alguém que você ama e que seja simpático, porque não é bom mexer com crente que não é simpático, e grita para ele: Jonas, você vai subir, você vai subir, você vai subir, você vai subir, você vai... Eis que quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti. Eu vou repetir. Eis que quando a minha vida ia se apagando, eu lembrei de ti. Eis que quando a minha vida ia se apagando, eu lembrei de ti. Será que vocês conseguem colocar Eclesiastes 12 para mim, gente linda? Não importa a versão. Eclesiastes 12. Oh, glória a Jesus. Antes que a lâmpada do templo se apagasse, Samuel ouviu a voz do Senhor dizendo: Samuel, Samuel. Deus quer fazer algumas coisas na nossa vida enquanto há tempo. Deus quer fazer algumas coisas em nossa vida enquanto há tempo. Deus quer fazer algumas coisas na nossa vida enquanto é tempo. Antes que a lâmpada da vida se apague,
apague. Lembra de Deus e clama por Ele. Eu vou repetir: antes que a lâmpada de Deus da vida se apague, lembra. Será que eu consigo fazer essa multidão aqui ler comigo? Calma, que nós vamos engatar e vamos até o final, pessoal. Tente entender o que está acontecendo aqui, porque o versículo final, que é lido em datas fúnebres, está linkado a esse primeiro e a maioria não entende. Quem está vivo, diga aleluia. Vamos lá, 1, 2, 3. Lembre-se do seu Criador. Antes. Quando os guardas Quando você tiver medo de altura, então por favor, pare um minutinho. Eu quero que você leia esse antes bem forte. Aí a gente engrena no 7º e você entenda qual é o convite de Deus para você essa noite. Vamos lá? 1, 2, 3. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó. Esse versículo não é um versículo bonitinho para a gente ler em culto fúnebre. Esse versículo é uma exortação dizendo: antes disso acontecer, dá um jeito na tua vida. Rebai, Delebe, Andaraia. Aponta para alguém, grita para essa pessoa: antes é hoje, antes é hoje, antes é hoje, antes é hoje, antes é hoje. Desperta, Jonas! Desperta, Jonas! Desperta, Jonas! A minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Orações sobem, mesmo quando nós estamos lá embaixo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira piedosa benevolência. Os que observam as falsas vaidades. Versículo 9. E eu concluo: eu, porém, te oferecerei sacrifício com voz de ações de graça. O que prometi, o que ele prometeu? A Bíblia não diz: cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. O que Deus falou com Jonas depois dessa linda oração, meus irmãos? Grite bem alto: nada. Não, foi muito pouco para a vergonha que Jonas passou. Depois dessa linda oração que Deus falou com Jonas, versículo 10. E Yahvé deu ordem
ao peixe. E este vomitou Jonas na praia. Deus falou com Jonas, gente. Deus fala com peixe, mas não fala com Jonas. Entre a missão delegada e a consequência da desobediência, teremos que lidar com o silêncio de Deus. Jonas enfrenta o silêncio de Deus, mas Deus fala com o peixe. E eu vou orar agora com vocês. E novamente, o peixe obedece rapidamente. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ter fluxo com Deus? Se você esquecer de tudo que eu preguei esta noite, que eu oro no meu espírito para que isso não aconteça, grave isto. Deus fala primeiro com quem atende mais rápido. Deus não vai continuar falando com quem não ouve. Deus quer abrir um canal de comunicação com você. Eu vou falar algo aqui que é empírico. Eu vou explicar o que é empírico e depois eu vou falar. Empírico não tem comprovação científica. No nosso caso, não tem comprovação teológica o que eu vou falar. Eu vou abrir uma exceção para fazer algo que raramente eu faço. Eu vou falar de uma experiência pessoal. Não é bíblico, é empírico. Acontece, a comprovação é pessoal. Às vezes a gente sonha, olha para mim. A gente sonha que uma pessoa que tem um tempão que não liga para a gente ou não manda uma mensagem, ligou para a gente. Aí a gente acorda de manhã e a pessoa liga. Mas aquilo não dá em nada, não evolui, não dá problema, nem é uma notícia especial, mas simplesmente a gente sonhou e aconteceu. Às vezes a gente sonha uma outra coisa, a gente sonha, por exemplo, que uma pessoa que a gente não vê há algum tempo vai chegar na nossa casa. E a pessoa vem. Isso não dá em nada, a pessoa não vai levar nem uma coisa ruim, nem boa, só vai tomar um café e vai embora. Às vezes a gente sonha que no domingo vai estar fulano ministrando louvor, e quando a gente chega é ele. Não acontece nada, o teto da igreja não abre, mas a gente sonha e aquilo acontece. Alguém aqui já viveu isso? Eu gosto, pastor Rafael, expliquei que é a experiência pessoal, tá bom? Eu gosto de dizer que isso é uma das formas da gente perceber que o nosso canal de comunicação com Deus está aberto ainda. Porque não é para nada grande, né? Isso é uma bobagem. Uma bobagem. Às vezes isso acontece de uma outra maneira, uma coisa que você queria muito comer e você fala com alguém, queria tanto comer isso, você não contou para a pessoa que ia te levar num lugar e a pessoa te leva num lugar e te dá exatamente aquilo. O que é isso? Ué... Então Deus ouviu. E no caso do sonho, não tem nada a ver com interpretação de sonho, com José, com Nabucodonosor, nada. A gente só sonhou e aconteceu, e é uma experiência pequena. Estou falando que isso não tem comprovação bíblica, experiência pessoal. Uma experiência pequena, e a gente diz, puxa vida, então eu acho que Deus ainda está falando comigo. Não deixe isso morrer. Sobretudo quando o que vier ao seu coração não for um sonho, não for o desejo de comer uma coisa, mas for uma direção divina. Quando Deus te der uma direção, obedeça. Às vezes é um abraço em alguém, às vezes é um sorriso para alguém, às vezes é uma canção que você começa a cantarolar na sua casa e que entra na casa de alguém. Eu queria que Deus falasse comigo essas coisas maravilhosas que Ele fala aos meus pastores. Comunicação com Deus é crescente. Quanto mais você ouvir e obedecer, mais Deus vai falar com você. Eu encerro contando uma outra experiência pessoal.
Muito raro eu fazer isso. Uma irmã tinha uma joia, e essa joia tinha um valor para ela, talvez afetivo, mas sobretudo um valor financeiro. E ela ouviu a voz de Deus, segundo ela, dizendo ao coração dela: dê essa joia para Helena Raquel. E eu estava numa série de mensagens na igreja dela, onde eu pregaria por um mês, uma vez por semana. E ela falou: ah, Deus, isso não tem sentido. Eu não vou chamar a irmã para dizer que Deus mandou dar uma joia para ela. Eu nem vejo ela usando joia. Não vou fazer isso. Mas segundo ela, Deus falou muito forte com ela. E em todas as vezes que eu fui ministrar na igreja dela, eu fui com o cabelo preso. Olha que coisa pequenininha, né? Mas ela sozinha disse para Deus assim: Deus, se a Helena Raquel chegar com o cabelo solto hoje. Aí o pastor me contou essa experiência dela. Alguns irmãos devem conhecer aqui o pastor Gerson Costa, da Semeando Avivamento em Petrópolis. Foi lá que eu estava fazendo a conferência, e é de lá essa serva de Deus. Estou eu em casa. Quando eu vou prender o cabelo para sair, eu achei o cabelo embaçado. Falei: vou lavar esse cabelo antes de sair. Mas quem vai para uma conferência pregar de cabelo molhado, gente? Eu. Para ganhar um lindo anel de ouro. Só não sabia. Lavei o cabelo, passei a toalha e lá fui eu de cabelo molhado. Agora sim estou me sentindo livre. Esse cabelo estava embaçado, estava estranho. Quando eu entro na igreja, a mulher não acreditou. Ela estava com o anel na bolsa e disse para ela mesmo. Ela disse: Senhor, vou obedecer. Mas eu imagino que ela disse: perdi. Foi uma experiência que ela teve com Deus. Posso falar para vocês de coração, pureza de alma, esse anel não mudou minha vida. Eu não vendi esse anel, eu não fiz dinheiro com esse anel, mas uma coisa serviu para ela e para mim: o canal está aberto. Pode ser uma bijuteria, pode ser um copo com água, pode ser um biscoito para alguém. A única coisa que você precisa entender é que se você for um profeta fujão, a voz de Deus pode se silenciar por um tempo. Mas se você for um peixinho obediente, se prepare, Ele vai envolver você em projetos eternos. Dá um salto dessa cadeira e fica de pé. Levante as suas duas mãos agora o mais alto que você puder e comece a dizer: Deus, me envolve nos teus mistérios. Remanto de calaio, Deus, me envolve nos teus mistérios. Já pensou, eu peixe, ouvindo a voz do meu Criador, eu peixe, abrigando um profeta por 3 dias, eu peixe, seguindo a rota de Deus até Nínive. Deus vai envolver pessoas em mistérios. Vai dando glória, 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 vai dando glória. Deus já está te envolvendo no mistério. Senhor, eu estou orando com esta igreja esta noite, porque nós não somos daqueles que desobedecem, nós não somos daqueles que endurecem a cerviz, nós somos daqueles que te ouvem, nós somos daqueles que te ouvem. Conta conosco, Senhor, no meio da nossa pequenez, com a nossa fragilidade. Conta conosco, nos envolve no teu manto de glória, nos envolve no teu manto de glória,
porque aonde o Senhor nos enviar, iremos. Nos envolve no teu manto de glória, porque o que o Senhor quiser falaremos. Nos envolve no teu manto. E o que o Senhor quiser nós cantaremos. O que o Senhor fizer nós entregaremos ao teu nome, glória para sempre. Amém.